No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como fazer uma carteira diversificada de investimentos utilizando ETFs. Mas antes de te mostrar isso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Uma forma muito simples de se diversificar a sua carteira seria você dividir ela em 4 partes, sendo uma parte em renda fixa aqui no Brasil, uma parte em fundos imobiliários também no Brasil, outra parte em ações no Brasil e uma quarta parte em investimentos no exterior. Eu, particularmente, divido a minha carteira em 6 partes diferentes, que são elas: ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, fundos imobiliários no Brasil, REITs, que são os primos dos fundos imobiliários nos Estados Unidos, renda fixa e criptomoeda. Para investidores iniciantes, você formar cada classe de ativo dessas, comprando individualmente cada ativo, por exemplo, 10 ativos de cada classe, pode ser uma tarefa um pouco mais complexa. No entanto, existe uma forma extremamente simplificada de você diversificar a sua carteira em diferentes classes, que é através dos ETFs. Para quem não sabe o que são ETFs, eles são na verdade umas cestas de ativos de determinadas classes. Por exemplo, o ETF de ticker BOVA11 é um ETF que ele é composto por todas as empresas que participam do Ibovespa, ou seja, os administradores desse ETF analisam a composição deste ETF e tentam montar uma cesta de investimento composta com as mesmas proporções desse índice. Por exemplo, suponha que esse índice seja composto hoje por 10% de ações da Vale, 5% de ações da Petrobras, 5% de ações da Ambev, 4% de ações da WEG, por aí vai. Esses gestores do ETF vão tentar montar um ativo que seja composto com essas mesmas proporções dessas ações que são negociadas no Ibovespa. E esse ativo que investe nessas outras empresas com a mesma proporção do índice Ibovespa é chamado ETF. E os ETFs são negociados na Bolsa de Valores. Você pode comprar um ETF, que é a mesma coisa que você investir em todas essas empresas que o ETF investe. Então, quando você compra BOVA11, quando você investe em BOVA11, é a mesma coisa que você investir indiretamente em todas as empresas que estão dentro do índice Ibovespa. Dessa forma, se você quer montar uma carteira diversificada com diversas classes diferentes de ativos, através dos ETFs é muito simples. Basta você investir em um ETF que represente cada classe desses ativos. Então, por exemplo, como que você poderia fazer para formar uma carteira com a mesma diversificação que a minha, investindo em ETFs? Eu vou dar aqui exemplos de ETFs que representam cada classe de ativos que existe na composição da minha carteira. No caso de ações no Brasil, você pode utilizar, por exemplo, o BOVA11, que eu utilizei como exemplo para explicar o que é ETF, pois esse ETF vai representar as ações no Brasil na sua carteira. Para a segunda classe de investimentos, que seriam as ações dos Estados Unidos, você pode utilizar o IVVB11, que é um ETF que é negociado aqui na Bolsa de Valores do Brasil, representando as empresas que compõem o S&P 500, ou, caso você queira fazer assim como eu, e investir diretamente em uma bolsa de valores lá dos Estados Unidos,
você pode investir no ETF VOO, que também é composto pelas empresas que compõem o S&P 500. Para fundos imobiliários aqui no Brasil, você pode utilizar o ETF XFIX11, que é um ETF composto pelos fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil. Depois de investir em ações no Brasil, ações nos Estados Unidos e fundos imobiliários aqui no Brasil, você também pode investir a partir de ETFs em REITs. Se você for investir pela Bolsa Brasileira, você pode utilizar o ALUG11 ou o URET11, por exemplo. Caso você queira investir diretamente numa corretora lá dos Estados Unidos, você pode utilizar o VNQ ou o SCHH, que são exemplos de ETFs que investem em REITs. Apesar de aqui no Brasil terem poucas opções de ETFs que investem em REITs, lá nos Estados Unidos, esses dois que eu citei são apenas dois dentro de uma infinidade de ETFs existentes. Assim como os ETFs de ações dos Estados Unidos. Lá existem diversos e você pode pesquisar para encontrar o que você achar melhor para o seu caso. Para renda fixa, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o IMBB11 e o B5MB11, que são ETFs que investem basicamente em Tesouro IPCA. E para finalizar, para você investir na sexta classe diferente de ativos a partir de ETFs, que seria a classe das criptomoedas, você pode investir pelo Hash11, que é um ETF de criptomoedas, sendo as principais que fazem parte de sua composição o Bitcoin e o Ethereum. Agora que você já sabe diversos exemplos de ETFs que você pode utilizar para representar cada classe de ativo que irá compor a sua carteira, um outro passo é você decidir qual é o percentual que cada dessas classes irá ter na sua carteira. Para isso você tem que identificar qual é o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil conservador, a parte que representa renda fixa na sua carteira terá uma participação bem maior do que as outras partes que têm renda variável e criptomoedas. Se o seu perfil for moderado, você vai buscar um equilíbrio um pouco melhor, aumentando um pouquinho mais a parte composta por renda variável e até criptomoedas e diminuindo um pouquinho a parte de renda fixa. Já se o seu perfil for arrojado, majoritariamente a sua carteira será composta por renda variável, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, e criptomoedas. Nesse sentido do percentual de composição da carteira, vai depender do estilo de cada um. Você deve montar a sua carteira da forma que você se sentir mais confortável para investir. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário dizendo o que você acha sobre investir através de ETFs. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que não sabe que existe essa posição simples para você compor uma carteira muito bem diversificada. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.